E nós vamos seguir com o quarto período da história grega, tá? Já foi o período pré-homérico, homérico, arcaico e chegamos no período clássico. O período dos conflitos, né, das guerras, como também o período no qual a gente vai ver florescer a filosofia grega. Vamos lá? Para começar, um conflito chamado de Guerras Médicas, na qual a Pérsia, aqui, ó, por 2 vezes atacou a Grécia. Pérsia era justamente um império em expansão. A Grécia, cidades-estado, polis descentralizada. O império e a descentralização. Quando a Pérsia estava em expansão, e isso é inclusive uma das causas das guerras médicas, rapidamente uma cidadezinha era dominada, depois a outra, essa desunião grega foi favorecendo a princípio o crescimento e o domínio persa. Só que uma segunda causa é que a Grécia também estava em expansão, também tem o expansionismo grego. Os gregos estão, desde a sua primeira diáspora, constantemente em busca de colônias e áreas de comércio. Então foram os expansionismos aqui, grego e pérsico, que vão provocar esse conflito. E aí, como eu estava dizendo, a Pérsia atacou uma vez, liderada por Dario I, perdeu, pois o filho dele, Xerxes, ataca de novo e perde de novo. Consequência primeira delas, a Grécia venceu. Como assim, né? Você acabou de dizer que a Pérsia é um império teocrático, centralizado, e aqui eu tenho um monte de polis autônomos, como a Grécia venceu. Unindo-se, né? Os gregos venceram justamente porque Atenas vai propor uma união. Então, primeira consequência, vitória dos gregos, derrota dos persas. E esta Grécia só venceu porque ela se uniu nesses dois momentos, contra o Dario I e depois contra Xerxes. E aí, acabadas guerras médicas, Atena fala, ó, polis gregas, por que a gente não fica unido? Vai que os persas atacam novamente, e ó, na lábiazinha da Grécia Antiga, muitas polis caíram. Na lábia de Atenas, na verdade, né? Ela vai formar a Liga de Delos, que foi o quê? Uma confederação, uma união de polis gregas liderada por ela que teve a ideia. E aí ela vai usar essa liga para recolher impostos, recolher armamento, recolher comida, recolher navios, recolher e recolher. Ela vai crescer tanto que a gente vai ter um imperialismo ateniense. Chegamos no momento que é o século V a.C. Atenas manda e o resto das polis obedece. E não vai obedecer a Atenas para você ver se ela não usa a Liga de Delos contra, né, essa polis desobediente. Até Esparta não gostou muito, mas teve que obedecer. Chegamos no ápice da história ateniense. É o século de ouro, é o século de Péricles. É o momento máximo que os atenienses estão cada vez mais crescentes. E é nesse momento que eu tenho um monte de metecos em Atenas, né, gente? Tudo isso, é claro, como eu disse, repito, Esparta e muitas outras polis não querem sujeição, não querem se submeter. Essa questão de ter que se submeter a Atenas e algumas polis não quererem essa submissão é a causa da Guerra do Peloponeso. Essa guerra aqui é complicada, porque é gregos contra gregos. A começar desse grupo aqui, ó, Liga do Peloponeso. Ela foi planejada por quem vivia no Peloponeso. Esparta. Esparta vai ser a líder da Liga do Peloponeso, que vai ser uma união de polis gregas que estão, assim, descontentes com esse imperialismo ateniense. Mas muitas outras polis vão ficar ainda ligadas a Atenas na Liga de Delos. Então isso divide a Grécia em gregos ao lado de Atenas desse lado e gregos ao lado de Esparta desse lado. Ao final, a Liga do Peloponeso vence e começa, sim, o imperialismo espartano, mas não vai durar muito tempo. Mesmo porque essas polis todas elas ficaram desagregadas e muito dos gregos se perdeu e foi destruído. Mas antes da gente seguir, eu tenho algumas imagens para a gente ver o que eu estou falando. A começar de uma curiosidade que é o filme 300 de Esparta, tá vendo aqui? No ano 481, século V, né, ó, antes de Cristo, acontece uma batalha, no segundo conjunto de batalhas, quando Xerxes, imperador persa, ataca a Grécia. Quando ele entra na Grécia, ele encontra 300 espartanos liderados, dirigidos por um rei, que é o Leônidas. E eles lutam contra o exército persa e morrem. Quem acaba vencendo esta batalha de Termópilas é Xerxes. Porém, não se engane, que eu já disse e repito, os persas derrotaram os espartanos nessa batalha, mas os gregos venceram as guerras médicas. E aqui eu tenho uma imagem desse exército persa
para você ver que ele tem características diferentes, por exemplo, do exército espartano, que em um outro vídeo eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho um lugar, tá? Termópilas está aqui, um desfiladeiro, que os grupos, né, os 300 soldados espartanos foram lá esperar Xerxes. Perderam, mas conseguiram matar também muitos persas nesse conflito. E aqui eu tenho uma outra imagem da guerra, né, do Peloponeso. De azul aqui eu tenho Esparta, o Peloponeso e algumas poucas regiões aqui da Península Balcânica, e de cor de rosa aqui eu tenho um monte de polis que estavam sob domínio ateniense. Então eu tenho gregos contra gregos, da porção insular e da porção continental. Eu já disse quem venceu, mas o resultado é esse. Com tantas guerras, a Grécia se matou, a Grécia se suicidou. Conclusão, a fragilidade grega foi tanta que permitiu esse grupo aqui, ó, a Macedônia, invadir a Grécia. Eu vou voltar para o mapa anterior, ó, Macedônia já estava aqui, é uma região menor em importância econômica do que a própria Grécia, né? Grécia, que dominava o Mar Egeu, o Mar Jônico, parte do Mediterrâneo. Mas a Macedônia que estava aqui viu tudo isso, guerras médicas, guerras do Peloponeso, e a Macedônia invade. E quando a Macedônia invade, é uma invasão difícil até às vezes de alguns alunos entenderem, porque ela é uma invasão para reconstrução. A Macedônia invade para reestabelecer, restaurar a Grécia. Então é uma invasão que a cultura grega prevaleceu. Isso significa o quê? Que os macedônicos aqui, ó, admiravam a cultura grega. Quem invade é o rei da Macedônia, Filipe II. Mas, por exemplo, ele contrata Aristóteles para ser o professor do filho dele, que é quem? Quem? Alexandre o Grande. Vamos falar dele? Só que tem um detalhe. Quando a Macedônia invade a Grécia, acaba o período chamado de período clássico. A gente vai entrar no novo período, que é o período chamado de helenístico. E aqui vai uma dica. Nesse momento do século V, está tudo misturado. Tem o ápice do desenvolvimento do teatro, da filosofia, da racionalidade grega. Então, esse momento do ápice não é só o ápice das questões econômicas e políticas, mas também das questões culturais, tá? Por enquanto, a gente vai encerrar por aqui e um outro vídeo será feito sobre período helenístico. Bye, bye!